A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim. Uma escola com história. A URI Campus de Erechim, procurando contribuir com a melhoria da saúde na região, iniciou o curso de pós-graduação em urgências e emergências. Na aula inaugural, os alunos foram recebidos pela direção-geral e coordenadores. Oferecido de forma pioneira pela URI, o curso visa formar profissionais habilitados e capacitados para aperfeiçoar as ações ligadas à urgência e emergência. Com corpo docente qualificado e reconhecido, a iniciativa comprova a importância da URI nos processos de formação permanente no campo da saúde. URI Campus de Erechim, sempre fazendo o melhor. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. A Rádio Gaúcha de Porto Alegre promoveu no Salão de Atos da URI o Gaúcha Debates do Rio Grande, com o jornalista Lazier Martins. O projeto, que vem sendo desenvolvido nas principais cidades do Rio Grande do Sul, tem a finalidade de levantar os potenciais de cada comunidade, bem como as principais necessidades de cada região. Participaram como convidados do debate de Erechim o diretor-geral da URI Campus de Erechim, professor Luiz Mário Silveira Spinelli, o presidente da FRENAP 2010, professor Júlio César Brondani, o presidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, Deoclésio Corrade, e o presidente da Agência Regional de Desenvolvimento, professor Claudio Honor Mores. Para o comunicador Lazier Martins, este foi um dos principais debates realizados até aqui. Esse projeto foi criado pela RBS há uns 2 anos e pouco, mas colocado em execução há 1 ano mais ou menos, 1 ano e poucos meses. Foi com um sentido comunitário, com um sentido também informativo, porque a Rádio Gaúcha também se deu conta que há muitas queixas, comentários de que o Rio Grande do Sul vem perdendo espaços numa concorrência com outros estados que estiveram sempre atrás do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso. Então, resolveu colocar em prática esse périplo, essa visitação pelo Rio Grande do Sul em polos, num primeiro momento, nos principais polos regionais, para fazer um raio-x da região. Qual é a economia? Que potencialidades estão ainda dormitando e não estão sendo exploradas? Uma provocação junto às lideranças para responderem por que não colocar em prática ainda o maior desenvolvimento, o chamado desenvolvimento regional, que é um anseio hoje em dia de qualquer pessoa, de qualquer instituição. Então, a partir daí, nos lançamos em viagens a várias cidades. Começamos por Novo Hamburgo, fomos para Livramento, de lá fomos para Passo Fundo, e aí evoluímos. Depois Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Lajeado, e chegou a hora de Erechim. Procurarmos saber aqui como vai a região do Alto Uruguai. O que se produz mais aqui? Qual é a fonte básica da economia? Em segundo lugar, o que é? Há ainda alguma fonte de repercussão econômica que não está sendo bem explorada? Enfim, fazermos uma prospecção na realidade social e na realidade econômica da região. E a partir daí lançamos numa ata que vai para a internet, tanto o áudio como o relatório escrito,
e, inclusive, extrairmos desses resultados que colhemos nestas visitas e transformarmos em perguntas para os candidatos ao governo do Estado. E o que o Estado, o que a população tem mostrado de mais necessário nesse momento no Rio Grande do Sul, pela avaliação até agora feita? Ora, Ademar, cada região tem uma avaliação diferente. Uruguaiana quer a energia eólica, quer uma zona livre de comércio. Rio Grande precisa de saneamento, precisa de mais construção civil, precisa fazer uma nova cidade ao lado da velha pelo grande desenvolvimento, o surto de desenvolvimento que está vivendo. Lajeado quer incrementar a produção do leite, então quer tornar a região do Vale do Taquari conhecido como o maior produtor de leite do Brasil, o que ainda não é. Cruz Alta demonstra que se revoluciona com a chegada da CCGL. Então, cada uma mostra suas qualidades e as suas carências. Agora, uma coisa, Ademar, tem sido comum em praticamente todos os polos regionais: uma reivindicação de mão de obra capacitada que as regiões não têm. Isto é, querem desenvolver, adotam novas tecnologias, mas não tem gente habilitada para operar. Este tem sido um consenso por onde temos andado. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. A URI Campus de Erechim, procurando contribuir com a melhoria da saúde na região, iniciou o curso de pós-graduação em urgências e emergências. Na aula inaugural, os alunos foram recebidos pela direção-geral e coordenadores. Oferecido de forma pioneira pela URI, o curso visa formar profissionais habilitados e capacitados para aperfeiçoar as ações ligadas à urgência e emergência. Com corpo docente qualificado e reconhecido, a iniciativa comprova a importância da URI nos processos de formação permanente no campo da saúde. URI Campus de Erechim, sempre fazendo o melhor. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. A organização das semanas acadêmicas constitui-se desde o início do curso como um momento muito significativo da formação e também como uma possibilidade de discutir temáticas importantes para a psicologia com colegas e profissionais de áreas afins. Tradicionalmente, nossas semanas acadêmicas têm se caracterizado pela diversidade de temáticas e pela participação dos acadêmicos em sua organização. A cada ano, uma turma do curso, juntamente com alguns professores, forma a comissão organizadora e pensa o evento em toda a sua estrutura, o que possibilita uma experiência muito rica aos estudantes.
Nesta 7ª semana acadêmica do curso de Psicologia, a turma responsável por sua organização foi a turma da Psicologia 2008, e a temática escolhida foi Psicopatologias Contemporâneas. Os meios de comunicação nos bombardeiam com pesquisas científicas e índices estatísticos das formas de adoecimento mais comuns no nosso tempo. Pesquisas discorrem sobre as doenças da pós-modernidade e, junto com esta avalanche de informações, são anunciados também vários tipos de tratamentos. Então, podemos nos perguntar o que está acontecendo, o que há de comum nessas psicopatologias, o que a psicologia pode nos dizer sobre isso? É consenso entre os profissionais de saúde mental que transtornos mais claros no passado são cada vez mais frequentes nas clínicas de psicoterapia. Na terapia descobri que era hora de mandar eu ir embora, e a tristeza foi na hora que eu descobri a minha. E agora a dívida está aumentando e a deprê está voltando. O doutor falou que eu sou bipolar e a mulher não quer acreditar. Vou ter que tomar para o amor modular. Fujo da mania, mas controlo a depressão. Um comprimido tomo toda noite, a terapia não posso descuidar. Estou aprendendo que a vida não é só comprar, chorar e dar. Na terapia descobri que era hora de mandar o trem embora, e a tristeza foi na hora que eu descobri a mania. E agora a dívida está aumentando e a deprê está voltando. O doutor falou que eu sou bipolar e a mulher não quer acreditar. Leite eu vou ter que tomar para o modular. Fujo da mas controla a depressão. O sofrimento psíquico, as dificuldades emocionais das pessoas sempre existiram e de alguma maneira têm a mesma origem nessas experiências de vida iniciais e tudo que vão se armando ao longo da vida e que se expressam através de sintomas na vida adulta, configuram quadros psiquiátricos mais ou menos graves. Mas na verdade esses quadros têm alguma relação com a cultura, com o momento da vida dessas pessoas, e que resultam em formas de expressão desses sofrimentos, desses conflitos, e que vão variando, e tem diferenças entre o fim do século XIX, né, marcado pela repressão sexual, e na atualidade pela agitação, pelo movimento, né, pelos vínculos muito frouxos, né, líquidos, as relações líquidas da atualidade, a necessidade de deslocamentos, a velocidade, principalmente do mundo atual. Então, as dificuldades acabam se expressando por essas formas de viver, vamos dizer, mas que na verdade se imagina que sempre sejam
represente os mesmos sofrimentos humanos, as mesmas dificuldades humanas, adaptadas a cada situação, e cabe a nós, profissionais, poder exatamente detectar essas diferenças e identificar nelas a profundidade e a origem dessas dificuldades. E é isso que eu faço através do meu livro, procurando estudar um grupo de patologias no momento, né, mais comuns, do que mais frequentemente os pacientes são levados a nos procurar, né? Os casos abordados ultimamente, especialmente pela mídia, são resultados exatamente dessa pressão social vivida nesses novos tempos? O homem sempre é uma interação com o meio, né? Desde que nasce, né? Então, acho que não se pode dizer que uma coisa causa a outra, uma coisa, né, determina a outra, quer dizer, que os problemas emocionais geram a cultura gera os problemas emocionais. Existe permanentemente uma troca entre esses dois contextos, vamos dizer, interno do indivíduo e externo, e a saúde mental, vamos dizer, hoje em dia entendida com a capacidade de integrar esses dois sistemas, vamos dizer, esses dois funcionamentos, interno e externo, né? Evidentemente tem que entender que hoje em dia existem muitas demandas, né? O mundo é muito mais exigente, oferece muito mais desafios, né? Por outro lado, também o contexto familiar se modificou muito, mas é preciso entendê-lo, é preciso lidar com isso, porque isso é uma questão irreversível, né? Não vão botar vaquinhas, boizinhas na Quinta Avenida em Nova York, né? Ela vai ficar cada vez mais agitada. O Rio de Janeiro, Porto Alegre, Erechim também não é a mesma coisa de 30 ou 40 anos atrás, né? Então, nós temos que nos adaptar, e o ser humano tem que ter a capacidade de se adaptar, né, às mudanças, porque a vida também é uma constante mudança, independente do contexto que se viva. Na sua opinião, então, é uma questão mais de saúde pública, por isso deveria haver políticas especiais nesse sentido? Eu acho que a saúde pública, as políticas, têm que absorver esses novos conhecimentos, advindos principalmente da psicanálise, da neurociências, enfim, todos os desenvolvimentos atuais da ciência, principalmente que lidam com essa questão do emocional, né? E ajustar, vamos dizer assim, através da escola, de creches, políticas ligadas a adolescentes, ao idoso, à família, né, a mãe. Evidentemente tem que haver mudança nesse tipo. Há uma certa discrepância nisso, né? Nós ainda continuamos pensando analogicamente e operando digitalmente, né? Uma porção de políticas, né, vamos dizer, e é preciso que exista um ajuste nesse sentido. Por isso que a área da psicologia e também da psiquiatria passam a ter importância vital dentro da sociedade de hoje. Hoje em dia, eu acho que sim, né, a importância da psicologia, do conhecimento psicológico, cresce muito na atualidade, mas o que cresce no momento é a ideia de que nenhum ramo do saber consegue dar conta dos problemas humanos. Dentro da área de quem estuda psicopatologia, há um dilema, vamos dizer assim. Será que algumas psicopatologias do século XX, elas continuam existindo, elas são as mesmas? Ou nós temos outras psicopatologias? Por quê? Por que outras? Porque o mundo contemporâneo mudou. Hoje há uma situação completamente diferente em relação ao século passado, em termos de que a nossa civilização pode ser considerada a civilização do consumo, enquanto que no século passado a gente tinha a civilização da poupança, vamos chamar assim, ou seja, poupança associada com repressão. Então eu não posso fazer determinadas coisas, me são proibidas, e consumo associada com liberação, inclusive liberação dos instintos. Então,
A verdade é que muitas patologias relacionadas à época do século XX, denominadas de neuroses histéricas, principalmente, vinculadas com desejos proibidos, que, como a pessoa não podia fazer os desejos proibidos, fazia patologia. Hoje, essas mesmas patologias podem estar presentes, mas disfarçadas sob a forma da principal patologia que é apontada hoje como a doença do século, vamos dizer, que são as chamadas depressões, né? Que são depressões, mas não são depressões num nível mais regressivo, mais arcaico, num nível psicótico. São depressões ao nível da autoestima. Por quê? Porque o sujeito não consegue fazer aquilo que internamente ele gostaria de fazer. Ele acaba tendo a sua autoestima prejudicada. A pressão da sociedade hoje para que a gente seja um sujeito que nem sempre deveríamos ser, pode levar a isso. Mas sem dúvida, nós temos um compartimento dentro da nossa cabeça, vamos dizer assim, que se chama esse compartimento de ideal do ego. São todas as exigências, os ideais que tu tens que cumprir. Isso é inconsciente. É um compartimento que vem da tua família. Tu tem uma função familiar, tu precisas, perante a tua família, exercer determinadas atividades, ser alguém X, conduzir as coisas de tal maneira. Muitas pessoas que não conseguem atingir esses ideais entram em depressão. Por quê? Porque não por algo, vamos dizer, concreto, mas porque internamente o cara se sente em falta com esses ideais determinados pelo pai, pela mãe, enfim. A nova geração pode estar livre disso? Olha, eu te diria que não, viste? Apesar de que a nova geração ela tem sofrido de um outro tipo de distúrbio, se é que a gente pode chamar, que é uma grande dificuldade de pensar. O pessoal não está muito acostumado a pensar, o pessoal age ao invés de pensar. O pessoal muitas vezes tem dificuldade em articular simbolicamente uma frase com mais tranquilidade. O pessoal não sabe se expressar direito. Há muitos pesquisadores que chamam essas patologias de patologias emocionais do vazio. Tá? Então, está faltando um aparelho para pensar melhor. E isso pode ser ocasionado por mudanças que estão ocorrendo na família contemporânea. As crianças muito cedo são colocadas em desafios e afastadas também do contato com a mãe, principalmente, muito cedo, e tem que se virar sozinhas, né? Então, a patologia predominante do pessoal hoje na adolescência, a gurizada, é mais uma coisa do ato, ao invés de pensar antes de agir. No dia que entra o narcisismo, que é outro tema da sua presença aqui, da sua palestra, da sua fala aqui nesta semana acadêmica do curso de psicologia, onde é que entra esse tema dentro desse trabalho, desse projeto, da sua atividade profissional? Bom, quando tu me perguntas sobre narcisismo, eu te respondo assim: dentro de um ponto de vista comum, narcisista é uma pessoa que se preocupa demais com ela mesma. Só para explicar para o nosso telespectador, é do espelho, a teoria do espelho. Né? Quer dizer que eu sou o cara, eu sou o bom. Né? Isso é um sujeito narcisista. O sujeito que é o cara, que tem necessidade de mostrar para os outros permanentemente que ele é o cara, que ele, quando está em alguma atividade, em grupo, ele tem que brilhar por alguma coceira interna que o cutuca, vamos dizer assim, é porque ele precisa sanar uma falha interna. E essa falha, que a gente chama em psicopatologia um
digamos assim, uma falha que ocorreu quando ele era muito pequeno. Então, ficou uma marca. Essa marca deixa uma cicatriz. E essa cicatriz sangra. E o sujeito tem necessidade permanentemente de encher esse buraco. E, então, é um paradoxo. Esse sujeito que muitas vezes se mostra como o cara, o sabido, que aparece, que tem que aparecer, é um cara que está sofrendo. Por que ele está sofrendo? Porque ele necessita mostrar que é o cara. O cara que é o cara não precisa mostrar, ele fica na dele, deixa os outros falar e convive bem com isso. O sujeito que digamos assim, sofre com uma patologia narcísica, como a autoestima dele está em baixa, ele tem que estar sempre jogando combustível ali. E jogar combustível é aparecer para os outros, é se mostrar e tal. Então esse é um aspecto interessante. Nós vivemos uma campanha política e o político tem que mostrar que é o cara para receber o voto. Ele é um pouco narcisista? Eu te diria que não há pessoa que não seja um pouco narcisista, né? Nós sempre temos as nossas atividades vinculadas com o narcisismo, uma necessidade nossa de estar bem, uma necessidade nossa de que os outros nos vejam como pessoas que estão bem, como pessoas que estão fortes, né? E há, a par disso, uma preocupação com o mundo, com a vida, com a sociedade. Então é claro que o político tem que agregar as duas coisas. O que a gente sabe é que alguns políticos, eu não vou generalizar aqui, que tem essa parte narcísica muito forte e que necessitam se mostrar em qualquer reunião, assembleia, tomando conta do ambiente e tal. Mas isso ocorre não só com os políticos, isso é comum. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. A URI Campus de Erechim, procurando contribuir com a melhoria da saúde na região, iniciou o curso de pós-graduação em urgências e emergências. Na aula inaugural, os alunos foram recebidos pela direção-geral e coordenadores. Oferecido de forma pioneira pela URI, o curso visa formar profissionais habilitados e capacitados para aperfeiçoar as ações ligadas à urgência e emergência. Com corpo docente qualificado e reconhecido, a iniciativa comprova a importância da URI nos processos de formação permanente no campo da saúde. URI Campus de Erechim, sempre fazendo o melhor.